do Instituto Teológico Reformado do Brasil, Angola, ou seja, o ITRBA. E sejam bem-vindos a esta aula de hoje, que é a primeira aula do segundo módulo do Hebraico Bíblico. Introdução ao Hebraico Bíblico é a nossa disciplina. Meu nome é João França, você já nos conhece e conhece o conteúdo que nós disponibilizamos aqui no canal e na plataforma de estudos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative as notificações para receber quando há vídeo novo no canal e também divulga, compartilha, né? E ao final da aula, dá o seu like e o seu dislike. Se puder comentar, fique à vontade. Aos alunos que estudam pela plataforma, vocês têm recursos adicionais. Vocês podem fazer downloads das aulas guias do trabalho desenvolvido nesta disciplina por este professor, ok? Muito bem, então nós vamos iniciar o nosso curso aqui, a nossa aula de hoje. É uma aula muito interessante, nós vamos introduzir o aluno ao substantivo e ao artigo na língua hebraica. O tema dos substantivos no hebraico ele é muito importante para o estudo da língua do Antigo Testamento. Por isso é necessário um estudo mais detido sobre este assunto na gramática hebraica. Os gramáticos, eles geralmente, a maioria dos estudiosos, de modo geral, a maioria dos substantivos pertencem às duas categorias gramaticais, no que tange ao gênero, masculino e feminino. Entretanto, não há uma correspondência clara entre o gênero e o significado do gênero. Por exemplo, a palavra hebraica ha, essa palavra hebraica ha significa montanha, e ela, no entanto, trata-se de uma palavra masculina no hebraico. Um outro exemplo que nós encontramos na palavra hebraica e na língua hebraica é a palavra gibar, cujo significado é colina, mas trata-se de uma palavra feminina no hebraico. Então, essa dinâmica, essa tônica dos substantivos, ela vai nos acompanhar durante muito tempo durante o curso de hebraico bíblico aqui na nossa plataforma. No estudo do hebraico bíblico, quando você estuda o substantivo, você vai aprender como usá-lo e de que maneira ele foi trazido a nós através dessa língua preciosa que é a língua hebraica. Um ponto importante que a gente precisa entender é que precisamos considerar as formas que indicam o substantivo. Existem sufixos que podem indicar o gênero na língua hebraica. Isso nos ajuda a memorizar melhor os substantivos no hebraico bíblico. As terminações a, at e et são quase sempre substantivos femininos. As palavras que terminam com esse tzinho embaixo, esse kametes mais o re, depois o patá mais o tete e o segol mais o tete, eles são substantivos geralmente com essa terminação indicando o feminino. Por exemplo, a palavra hebraica malkar. Malkar significa rainha, vem da raiz da palavra malku, Então, malkar, rainha. A palavra bat, filha. Uma outra palavra que você vê o finalzinho com patá mais tav, dar, dat, conhecimento. E a outra palavra termina com segol, tav, aí você tem a palavra tiferar, que é glória. Então, observe que no final destas palavras, desses substantivos, elas têm uma terminação específica, como nós mencionamos acima. Essa terminação específica, que é essa terminação aqui, gente, aqui, ó, essa terminação aqui, ó, o kametz mais o re, Então, você tem um kametz mais o re, você tem o patá mais o tav, Você tem aqui o segol mais o tav e o patá mais o tav. Então eu tenho aqui uma gama de informações que precisam ser memorizadas por nós, alunos e estudantes da língua hebraica. Os substantivos masculinos também são geralmente considerados substantivos masculinos aqueles que não possuem aqueles sufixos que nós já estudamos. Entretanto, há sempre exceções a esta regra. Conforme nós vemos, a palavra hebraica eben
ela termina com o segol e num final. Eben, pedra, é uma palavra feminina. Eretz, segol mais né, o né, final, né? Então você tem aí Eretz. Eretz, tá vendo? É uma palavra terra, palavra feminina. Ir, né? Ir é cidade, palavra feminina. E Derek, Derek. Derek é a palavra caminho e a depender do contexto, ela pode ser uma palavra masculina ou uma palavra feminina. Uma outra questão que você precisa considerar sobre o hebraico é a necessidade de aprender sobre os substantivos. Os gêneros devem ser aprendidos de forma pontuada para que possamos ter maior clareza no estudo hebraico. Forma pontuada aqui no sentido de ser pontual. Eu preciso saber quais são de fato os gêneros e não pontuado no sentido de serem massoréticos necessariamente, né? A gente está usando aqui as palavras usando os sinais massoréticos, como nós vimos na aula sobre introdução a uma língua hebraica, ok? E podemos ter assim a maior clareza no estudo do hebraico. Nas nossas lições, os substantivos terminados da seguinte forma, né? O kametz, red, o patá, tav, tav, e o segol, tav, devem ser considerados como substantivos femininos, e os demais devem ser considerados como masculinos, mas sempre devemos observar e atentar às exceções. Por exemplo, a palavra hebraica ishar, né? A forma ela é masculina, mas ela é uma palavra feminina. Eretz, forma masculina, mas ela é feminina. Dabar, palavra, tá vendo? Derek, né? Como nós já vimos, feminino ou masculino, a depender do contexto do uso da palavra Derek. Tratando agora dos números dos substantivos, né? Uma outra questão importante no estudo do substantivo da língua hebraica é a questão do número. São eles o singular, o plural e o dual. Observe os exemplos. Eu tenho, por exemplo, a palavra yat, né? Yat, né? Isso é singular. Yom, singular. Ben, singular. Bat, singular. No dual, o dual ela expressa o falar em pares. Você fala em pares, ok? Yadai, né? Yadai. A palavra yad. Yom, né? Yom, você tem yom, você tem a palavra yomadim, né? Yomaim, yomaim. Você observe, por exemplo, que o hirek yod, né? Que é esse aqui, o hirek está de fato embaixo do iod. E quando está desta forma, você percebe que é um dual. Tá? Não é plural, é um dual. E entramos no plural. No plural, nós temos algumas variações interessantes. Por exemplo, a palavra iad, no plural, se torna iadot. Né? A palavra yom se torna yamin. Yamin. Note agora que o hirek, o hirek yod está na forma natural, como nós conhecemos, como a matraciones, né? Como nós já vimos a questão das mães de leitura. Muito bem, e aqui eu tenho a palavra banim para a palavra ben, banim, tá vendo? E banot para a palavra bat, no plural. Então nós já vimos que essas são as expressões que nós temos, né? Dentro da transliteração da língua hebraica. O significado de cada palavra está aí. Mão para yad, né? Então yad, mão. Quando eu falo yadim, eu estou falando que duas mãos, né? E quando eu falo yadot, eu falo mãos, né? Yom, eu estou falando de yom. Quando eu falo yoamim, né? Yoamim, yomaim, né? Yomaim, essa expressão aqui, yomaim, né? Yomaim, eu estou falando de 2 dias, ou dias no sentido de dois dias seguidos. E a palavra yamin, né? Yamin é a palavra dias, que é o plural, né? Ben é filho, né? Então não tem o dual de filho, né?
mas eu tenho plural. Banim, né? Filhos, né? Bat, bat é filha. Não tenho dual, mas eu tenho plural. Banot, banot, filhas. Muito bem, seguindo aqui. Observe o seguinte sobre o número, a observação sobre o número dos substantivos. Veja, o dual é raramente usado na língua hebraica bíblica. Ele é usado no hebraico bíblico para expressar as partes de pares. Também usado para expressar tempo ou números, por exemplo, 200, 2 vezes, 2 anos. O plural é geralmente indicado pelo sufixo yod, né? Hirek yod, men final, ou o vav, né? Rolen vav, taf. Cabe uma outra informação importante. O plural nem sempre é formado com essas duas terminações, pois os substantivos, né, sofrem modificações, geralmente ocorrem no radical da palavra. E essas modificações acontecem na raiz da palavra e você precisa estar sempre atento a essas modificações, como nós vemos nos exemplos a seguir. Por exemplo, eu tenho a palavra aí, malak, né, rei. O plural eu vou ter malakim, que é reis, né, ish, homem, anoshim, né, anoshim ou anashim, né, homens, né. Yom, eu vou ter também a palavra yamin, dias, né. Então, vale salientar que a maioria dos substantivos femininos plural possui a terminação rolen, vav, tav, né. E a maioria dos plurais masculinos terminam com hirek, yod, men final. Ressaltamos que existem exceções a esta regra e devemos sempre estar atentos quando a necessidade de reclamar esta observação. Veja, por exemplo, o quadro abaixo, o plural masculino. Eu tenho a palavra, mais uma vez, melek, né? Melek, rei, malakim, reis, isha, homem, né? Ish, homem, anoshim, homens, yom e yamin, né? Dias. Então nós já vimos que essa é a questão que precisamos sempre observar, a questão das regras quando é necessário reclamar. Então tem as exceções agora do plural. Essas exceções do plural masculino precisa ser sempre ressaltada. Por exemplo, a palavra ab. Ab significa pai. Isso singular. No plural eu vou ter abot, né? Pais, masculino. Eu tenho a palavra isar, mulher. Mas no plural eu vou ter nashim, mulheres. Então eu preciso ter essa sensibilidade de saber quando uma coisa é outra. Então o ideal é que o aluno ele aprenda os substantivos e procure os casos de irregularidades em relação ao plural dentro dos dicionários e lexos da língua hebraica. Entramos agora no artigo. E é a aula introdutória ao artigo. Na próxima aula nós continuamos estudando sobre artigo. O artigo definido no hebraico corresponde bastante ao nosso idioma, seja em uso, seja em significado. Ou seja, o artigo ele funciona da mesma maneira como funciona no português. Qual é a forma básica do artigo no hebraico bíblico? A forma no hebraico bíblico vai ser sempre da seguinte forma: repatá mais a letra seguinte pontuada, ok? Ela é sempre prefixada, tá? Essa forma ela é prefixada ao substantivo. Por exemplo, eu tenho a palavra bait. A palavra bait é casa. Essa palavra aqui, bait, casa. Quando eu vou colocar no hebraico o artigo definido, eu vou trabalhar da seguinte forma: eu vou fazer a junção desses vocábulos aqui. Esse pontinho, ele vem cá para dentro, né? Esse pontinho, o re se junta, e aqui eu tenho o patar, né? Então, eu vou ter aqui o patar. Então vai ficar ha-bait, a casa. Ok? Do mesmo modo, aqui em cima, a palavra nar, uma jovem, né? Um jovem. Então eu coloco novamente o artigo definido lá estabelecido, vou ter lá Hanar, o jovem. Melek, um rei. Como é que eu coloco? Hamelek,
o rei. O artigo em hebraico sempre é definido. Não existe artigo indefinido no hebraico. Sempre ele é definido. Um outro ponto importante é que o artigo também pode ser usado para expressar o vocativo no hebraico e não necessariamente definir um substantivo, mas ele também pode ser usado no sentido de vocativo. Hamela, que pode significar o rei, mas também, de acordo com o contexto, pode significar o rei. Isso é importante para o nosso estudo da língua hebraica. Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe você, que nós possamos caminhar na graça e no conhecimento da palavra de Deus, da pessoa bendita de Cristo Jesus e das verdades reveladas no Antigo Testamento através dessa língua maravilhosa que é o hebraico bíblico. Deus abençoe e Deus estenda graça sobre cada um de nós.